Abra a sua Bíblia, eu quero o primeiro livro de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira Pedro 3, eu quero ler o verso 20. Ouço folhas. Você achou? Amém? Assim diz o Senhor para nós essa noite: os quais, noutro tempo, foram desobedientes contra a longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Amém? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra, e nós estamos aqui reunidos para te conhecer, para que o Senhor se revele a nós cada vez mais. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, mais uma vez, e ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Eu queria começar essa noite dizendo para você que nós estamos reunidos aqui para celebrar o aniversário da igreja. Nós completamos, dia 1º de novembro, 8 anos. E quando eu fui estudar a Bíblia Sagrada para ver o que Deus queria de nós e o que Deus queria ministrar sobre nós nesse período específico da vida da nossa igreja, Deus começou a falar comigo muito da importância do número 8 na Bíblia Sagrada. Todos os grandes feitos que aconteceram, que Deus instituiu que acontecessem no dia 8º, ou que carregaram simbolismos importantes a despeito do número 8, para trazer ao homem respostas, para trazer ao homem significados que por muitas vezes ficam ocultos nas mensagens. Então nessa noite eu quero dar 8 motivos para você entender o que a Bíblia fala, o que Deus fala a respeito do significado desse número 8. Para começar, eu preciso que você entenda que toda contagem de tempo, tudo que é importante para Israel, está baseado no tempo da criação, no livro de Gênesis, onde Deus fez todas as coisas. Então tudo que é a base de tempo ou de contagem de tempo é feito em cima da reflexão da criação. Então você sabe a história. Deus criou a terra em quantos dias? Não. 6. Deus criou a terra em 6 dias. No 7º dia ele descansou. Então toda a criação foi baseada num período marcante de 7 dias. Vira para esse irmão que fala para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: 7 dias. Contagem de um tempo. Então Deus faz analogias a despeito desses números com a volta do Messias, com o tempo do fim. Está tudo interligado. Deus liga o Gênesis e a Apocalipse de uma forma maravilhosa e perfeita, para que nada se perca de importante das Escrituras. Mas num período de 7 dias, Deus criou todas as coisas. E essa é a contagem oficial, um tempo determinado, constituído de 7 dias. Pastora, e qual é a função do 8º? O 8º é 7 mais? 8º é 7 mais? Então, se eu tenho um tempo determinado em 7 dias, o 8º é o quê? O 8º é o quê? O início de um outro tempo. Você pegou? Se a contagem oficial é de 1 a 7, o 8º é o início de uma nova contagem. O 8 começa de novo. É o princípio de uma nova determinação de tempo.
E assim foi em toda a Escritura Sagrada. Eu quero começar nessa noite explicando para você o 1 Pedro capítulo 3, verso 20. Onde a informação que chega para nós é que dentro de um período de destruição, onde Deus olhou a terra e só enxergou iniquidade, violência, transgressão, Deus chama um homem justo e diz para esse homem justo: eu preciso que você confie em mim, Noé. Eu preciso que você entenda que eu vou derramar a minha ira sobre a terra. E eu preciso que você se prepare. E Noé então era o quê? Qual que era a função do Noé? Ele era o quê? Agricultor. Ele cuidava da terra. E Deus disse para ele: Noé, esquece a sua função. Porque a partir de agora você vai ser arquiteto, você vai ser engenheiro, você vai ser veterinário. Tudo isso para que eu possa cumprir o meu propósito sobre a terra. Então Deus chama Noé e diz para Noé: constrói uma arca. Deu as medidas dessa arca e diz: eu quero madeiras de ciprestes muito bem cortadas, preparadas, a arca betumada por dentro e por fora. Não quero que corra risco de entrar água. Noé, faça dessa forma. Esse é o desenho. Deu a visão a Noé da construção. E para uma pessoa que nunca tinha experiência com isso, coitado de Deus, se precisasse que eu tivesse que fazer a arca, morria todo mundo. Que eu tenho zero habilidades com as mãos, sou canhota, toda enrolada e atrapalhada, você imagina. Não tem tesoura para mim, tudo é contrário, né? Abridor de lata, tudo difícil. Então imagina, se Deus olha e diz: Érica, você vai construir a arca, eu vou dizer: então, chama outro, vai dar ruim, né? Noé foi chamado para desenvolver esse trabalho, e debaixo de muita obediência, ele constrói essa arca. E Deus diz a Noé: além de você, da sua casa, da sua família, Noé, você vai colocar lá dentro desse barco, dessa balsa, né? Um par de cada animal. Uns ele especificou que fossem par, outros ele especificou que fossem um pouco mais. Mas ele diz: macho e fêmea, introduz dentro da arca. E você imagina o agricultor tendo que olhar os bichinhos, né? Esse vai. E esse aqui já tem duplicidade. Esse aqui vai, esse é macho. Esse aqui, não dá, é macho também. Até achar a fêmea, para fazer o casal e separá-los. Olha o trabalho que isso deu. Você está aí? Então, ele obedece, põe os animais dentro da arca. A Bíblia é muito clara, Deus fecha a porta, o dilúvio vem, a palavra de Deus se cumpre. Eu estou só resumindo para você alcançar a história. E o texto de 1 Pedro capítulo 3 diz para nós: depois que tudo isso passou, depois que Deus decidiu a sua sentença sobre a terra, acabou com tudo, Ele termina um tempo, Ele destrói tudo que está sobre a terra, e Ele dá à terra uma nova chance. Ele dá à terra o direito de recomeçar. E Ele diz: quando essa arca pousa, e ela pode abrir a sua porta, e os moradores dessa arca podem sair. 1 Pedro capítulo 3 verso 20 diz: quantas pessoas desceram? Quantas pessoas desceram? 8 pessoas. Por que, pastora? Porque depois de um período fechado, o início de um novo período é a contagem do número 8. E Deus então sinaliza: vão descer 8 pessoas, porque eu estou dizendo para o meu povo: eu, o Senhor, estou recomeçando. Eu, o Senhor, estou determinando um novo começo sobre a terra. Eis que o tempo passado se foi, eu estou começando, fazendo novas todas as coisas. Então, se nós podemos observar o que a Bíblia Sagrada diz a despeito do número 8, a primeira evidência é a descida dessas pessoas. Deus estava demarcando um tempo e declarando um destino sobre a sociedade. A segunda, anota para mim, por favor, e eu quero ler Gênesis capítulo 17, verso 12. E você tem que ser bom de Bíblia, porque hoje nós vamos ler Bíblia, hein? Gênesis 17, verso 12. A
segunda situação e circunstância extremamente importante que enaltece o número 8 na Bíblia Sagrada é que Deus instituiu que a circuncisão fosse feita no 8º dia. Lê comigo. Gênesis 17, verso 12. Aqui tem 8 dias, será circuncidado. Entre vós todo macho nas vossas gerações, tanto escravo, nascido em casa, como o comprado, a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Então observa o que Deus disse. Quando o bebê menino nascer, quando ele completar 8 dias, eu quero que ele seja circuncidado. E eu não vou fazer gesto, pode ficar tranquilo, em nome de Jesus. Deus ordena que aqueles meninos sejam separados para a preparação de uma aliança. Porque a partir do 8º dia, quando eles são cortados, eles recebem uma marca. Deus ali institui sobre eles um novo tempo. Isso é tão sério em Israel, que o judeu tradicional, o judeu religioso, ele comemora o aniversário dele no dia da circuncisão, não no dia que ele nasceu. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque depois da circuncisão, Deus deu a ele um novo nascimento. No momento da circuncisão, Deus está escrevendo: você nasceu para o mundo no dia que você saiu da barriga da sua mamãe, mas depois de 8 dias, você nasce para mim. Depois de 8 dias, você nasce em compromisso com a minha aliança. Você está aí? Então, Deus mais uma vez faz com que eles pensem, o 8, um período, e o primeiro número depois desse período fechado, Deus está dizendo: eu estou equilibrando as coisas, eu estou colocando as coisas nos seus devidos lugares. E quando ele evidencia o número 8, ele está sinalizando para os homens: tem algo novo chegando, tem coisas novas sendo construídas. Deus fala no texto de 1 Pedro que nós lemos, que Deus estava dando a eles um novo começo, mas em Gênesis capítulo 17, Deus está, através da circuncisão, Deus está dizendo: eu estou te dando um novo nascimento. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: anima aí, que nós vamos sair daqui cheio, diga, cheio do novo de Deus, de tudo aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Aleluia. A terceira ocasião extremamente importante para nós está em Levíticos 14. Abre lá comigo. É Deus instituindo. Observa que não tem nada com a pastora Érica. Deus escolhe 8 pessoas para entrar na arca e essas 8 saem de lá. Deus escolhe o 8º dia para a circuncisão. Foi Deus que determinou. Pastora, não podia ser qualquer dia? Pergunta para ele. Se ele disse que tinha que ser no 8º, ele sabe por quê. Ele sabe a mensagem que ele está deixando. Ele sabe o que ele está querendo dizer. E você precisa ter bem o canto branco do teu olho regalado para compreender os segredos da palavra do Senhor. E olha o que ele vai dizer em Levíticos capítulo 14, verso 23. Você achou? Lê aí. Ao 8º dia da sua purificação, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação, perante o... Deus está falando dos leprosos. Naquela época a lepra não tinha cura. Então, eles passavam por processos de purificação, de oferta, de sacrifício, levavam ao sacerdote. O sacerdote sacrificava os animais, derramava azeite. Mas Deus diz assim: só no 8º dia vocês se apresentarão diante do sacerdócio. Por que no 8º? Não podia ser no 10º. Não podia ser no 15º. Por que no 8º? Porque o 8º determina o novo. E Deus estava dizendo: depois de cumprir toda a exigência da lei, se apresente para o sacerdócio no início de um novo período, porque o Senhor está dizendo: o tempo da morte acabou, o tempo da lepra acabou, agora é um tempo novo de vida, de cura sobre você. Observe
Observa aqui. Deus não escolhe isso aleatoriamente. Tem mensagens explícitas em cada decisão de Deus. Vai lá comigo agora. 2 Crônicas, capítulo 29. Quarta situação em que Deus determina. 2 Crônicas, capítulo 29, eu quero o verso 17. Você achou? Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, vírgula, ao 8º dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês, acabaram. Então observa, ele está falando de duas situações aqui, da santificação do templo e da entrega das primícias. Deus instituiu que eles começassem essa rotina de santificação no primeiro dia. Mas ele diz, mas no 8º o templo será santificado. Porque não importa o que tenha passado para trás, o primeiro dia, depois de um período inteiro, determina algo novo. E Deus estava dizendo, eu sou Deus para purificar, eu sou Deus para limpar, eu sou Deus para começar uma história nova. E Deus diz assim, da mesma forma, tragam as primícias. No 8º dia, entregue, para que o sacerdote a receba. Por quê? Porque quando a primícia era entregue no altar, Deus liberava uma sentença de vida. Deus liberava uma sentença de libertação sobre todo julgamento, sobre toda acusação de erro, de pecados. Você está aí? Então Deus está dizendo assim, no 8º dia, a minha casa será purificada e eu receberei dos meus filhos toda a oferta pelos seus sacrifícios. Pastor, o que a senhora quer dizer na autoridade do nome de Jesus? Deus estabeleceu um novo começo quando tirou aquelas 8 pessoas da arca. Deus estabeleceu um novo nascimento quando instituiu a circuncisão sobre o homem. Deus estabeleceu uma nova vida quando declarou a purificação no 8º dia para o leproso. Mas Deus está dizendo em 2 Crônicas capítulo 29, que um novo tempo seria estendido e manifestado sobre o templo do Senhor. Levanta a sua mão que eu quero profetizar. Amigo, em nome de Jesus, as muitas águas nos lavaram. O que ficou para trás, ficou para trás. Um tempo novo de santificação, de oferta queimada, de entrega no altar nos será cedido para a honra e louvor do Senhor. Continua lendo comigo. A quinta questão importante, eu não vou fazer você abrir. É um detalhe que passa despercebido, mas que tem um sinal muito importante. O rei Davi era o 8º filho do seu pai. Pastora, o que significa? O 8 tem essa função de anunciar a coisa nova. E eu já disse, o ano passado, que o número 8 também representava o Messias. Porque fala a respeito de alguém que é enviado por Deus. Quando Davi nasce e se torna o 8º da casa do seu pai, e Deus faz dele um rei, Deus estava dizendo, assim como eu estou fazendo com Davi, assim será a vinda do Messias sobre a terra, o meu enviado. Davi trouxe um novo tempo sobre Israel, o meu Messias, o meu filho amado, o Senhor das suas vidas também estabelecerá um novo tempo sobre vós. Então, o número 8 na vida do Davi marca. Por isso que muitas vezes eles têm dúvidas a respeito do nosso Messias, do nosso Yeshua, porque eles comparam as ações de Davi, eles comparam tudo o que Davi fez por Israel, eles reconhecem o reinado de Davi e esperam que o Messias seja como Davi, um rei, uma autoridade delegada. Só que não vai ser assim.
O nosso Messias é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, está acima de qualquer governo político, está acima de qualquer acordo físico, natural dessa terra. Ele é o Senhor, amém? Anota aí, sexta situação importante, abre Lucas comigo. Lucas capítulo 9, verso 28. Lucas 9, verso 28. Você achou? Diga amém. Cerca de 8 dias. Depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de... A Bíblia fala da transfiguração. Quando Jesus sobe ao monte. Quando você for comigo, Israel, eu vou te mostrar o monte. Nós chegamos bem pertinho dele lá. E você vai ver com seus próprios olhos o lugar onde Jesus sobe com os discípulos para participar desse momento da transfiguração, onde ele resplandece de uma forma gloriosa. Por que a Bíblia diz depois de 8 dias? Porque ele está sinalizando que algo novo vem por aí, que algo novo será revelado pelo Senhor. E Deus estava dizendo através dessa situação que todo aquele que morrer ressuscitará no Senhor e será glorificado. É por isso que eles têm aquelas experiências poderosas. E o Pedro diz assim: vamos embora, não, vamos ficar aqui, vamos montar tenda, vamos ficar aqui. E aí Jesus diz: não, Pedro, porque não é o tempo. Nós teremos o tempo para ficarmos todos juntos nesse momento. Eu estou só mostrando para você que Deus vai instituir um tempo sobre a sua igreja, sobre a vida do seu povo, onde todo aquele que creu, não jogou sua vida fora. Amigo, você não perde tempo quando você serve ao Senhor. Você não perde tempo quando você declara que você é crente em Jesus Cristo de Nazaré. Deus está dizendo: ainda que morra, ressuscitará, e eu o glorificarei diante de mim, porque uma nova vida lhe será instituída para a eternidade. Aleluia. Abre comigo, por favor, João capítulo 20. Sétima situação, onde Deus demonstra a questão e valores sobre o tempo, denominando recomeços. João capítulo 20, verso 1. Você achou? Diga amém. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava Está falando de quê? Esse texto está falando de quê? Da ressurreição de Jesus. Então ele deixa claro, ele diz, no primeiro dia então como é que o judeu conta a morte e a ressurreição de Jesus? Ele não vai dizer assim, ele ressuscitou no primeiro dia. Porque domingo é o primeiro dia. É o início de um tempo. Deus, para o nosso calendário, a semana começa na segunda, né? Porque é onde você trabalha. Mas Deus instituiu domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e descansou sexta, e descansou no sétimo dia, que é o sábado. Por isso que Israel chama de Shabat, o dia sagrado, o dia do repouso. Você está aí? Mas o primeiro dia da semana é domingo. Então, quando eles vão relatar a ressurreição de Jesus, eles não dizem assim, Jesus ressuscitou no primeiro dia. Pergunta para mim, por quê? Porque ele morreu no sexto. Se ele morreu no sexto, ele não pode ressuscitar no primeiro. Ele ressuscita no oitavo. Você pegou? Vou repetir. Domingo, segunda,
terça, quarta, quinta. Jesus morreu que dia? Ele morreu no sexto dia. Contagem de tempo. Põe a sua cabeça para raciocinar. Contagem de tempo. Ele morre no sexto. Fica um dia. No sétimo dia, pressa de enterrar Jesus, porque o sétimo era o Shabat. Não se trabalhava, lembra? Pediram o corpo de Jesus, correram para colocar no sepulcro, porque o Shabat estava chegando, não pode fazer nada, não pode trabalhar, é dia de descanso. Aí a Bíblia diz, no primeiro dia da semana, que dia que era? Domingo. Ele diz, ele ressuscitou. Então eles contam, ele morre no sexto, mas ressuscita no oitavo. No primeiro de um segundo tempo, de um segundo período. O primeiro período ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi vestido de vergonha, de culpa, de dor. Ele passou pela morte. Mas amigo, no oitavo, no dia da novidade, no dia da instituição da nova vida, ele ressuscitou sobre a terra para marcar a minha e a sua vida. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Deus instituiu um novo começo, uma nova vida, um novo tempo. Tudo isso baseado nessa figura do número 8 sobre a Bíblia Sagrada. E determinou um tempo de novidade de vida através da ressurreição de Cristo. Continua comigo no capítulo 20, vai no versículo 26. Eu vou terminar. A oitava situação é importante para nós. João, capítulo 20, verso 26. Você achou? Lê aí. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos com os seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz. Amigo, é muito louco esse negócio. Ele ressuscita no domingo, o 8º dia. E no mesmo dia que ele ressuscita, ele aparece para Maria, para as Marias, no plural. Ele aparece para o Pedro. Ele aparece para os discípulos a caminho de Emaús. Você está aí? Ele aparece para os discípulos em Jerusalém, para 10 dos discípulos, porque o Tomé não estava presente. Você lembra da história? Tudo isso dentro do primeiro dia da ressurreição. Tudo isso dentro do 8º dia, desse período novo estabelecido. As Marias encontram com ele, o Pedro encontra com ele, os discípulos, 10 discípulos encontram com ele, os discípulos que estão a caminho de Emaús encontram com ele, depois ele some. Depois ele não aparece mais para ninguém. E ele vai aparecer novamente em que dia? Lê aí no verso 26, que dia? No 8º dia. Ele aparece para quem tem que aparecer, some por 7. E reaparece no 8º de novo. E ele aparece no 8º em Jerusalém e entra nas portas, no lugar onde as portas estavam trancadas. Na reunião dos 11, porque lá estava Tomé. E ele diz, eu vim, porque da outra vez que eu estive, você não estava aqui. E você ficou com dúvidas. Põe a mão nas minhas feridas. Põe a mão no meu rasgo lateral. Sou eu, Tomé. Eu ressuscitei. E eu estou reaparecendo para vocês no 8º dia. Para dizer, eu ressuscitei. Mas tenho coisas novas para você. A minha vida voltou. Mas eu estabelecerei vida nova sobre vocês todos os dias. Aleluia. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que nós vamos experimentar ministerialmente o melhor ano das nossas vidas. O ano do novo de Deus. O ano de Deus vai derramar novo nascimento, um novo tempo, um tempo de criação debaixo da divindade do Senhor. Um tempo onde o Senhor vai se manifestar sobre nós. Por quê, pastora? Porque nós estamos iniciando nesse mês um novo começo. Pastora, nós somos gratos a Deus,
Por tudo que Deus fez, eu também sou muito grata a Deus. Por tudo que Deus fez. Mas dentro desse período nós choramos. Dentro desse período nós sofremos. E Deus está dizendo, o novo está vindo aí. E todo o período do passado ninguém mais se lembrará. Porque o Senhor institui novidade sobre vós. Um novo nascimento, um novo tempo, uma nova vida, uma nova condição na minha presença. Louvado seja Deus. Pastor, o que isso vai influenciar na minha vida? Tudo. Porque à medida que Deus começa a derramar o novo dele sobre mim, não tem como você permanecer o mesmo. Ninguém vive debaixo de novidade de vida sem manifestar essa novidade uns sobre os outros. Deus vai operar de uma forma poderosa. Esse ano é um ano de levantar e de marcar a terra, restaurar novas estacas, expandir essa tenda por onde Deus enviar. A novidade está chegando. É tempo de cantar o novo de Deus. Chegou sobre nós. Fique de pé no seu lugar. Diga assim para o seu irmão, tudo o que Deus faz. Diga, é bom. Diga, é perfeito. E nós estamos debaixo da condição do Senhor. Amém ou não amém? Um tempo se findou. Do dia 30 do mês passado. Um tempo se findou. E quando esse tempo recomeça no dia 1º de novembro de 2019, da mesma forma que Deus parou na Santa Palavra, para anunciar segredos sobre os homens, Ele parou para dizer, eis que faço novas todas as coisas. Eis que derramo a novidade sobre vós. Um novo nascimento, um novo tempo no Senhor. Um tempo de experiência, um tempo de manifestar e de receber a glória do Senhor. Abra o seu coração para tudo que Deus quer derramar sobre nós. Amém? Eu quero orar, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, santificado seja o teu nome. Grandioso, majestoso e poderoso é o Senhor, que determina tempos sobre todas as coisas, porque assim diz Eclesiastes capítulo 3, há tempos determinados para tudo, e o Senhor nessa noite institui tempos novos sobre nós, tempos de paz, tempos de alegria, tempos de novidade de vida, para louvor e glória do teu nome. Deus, em nome de Jesus, que toda novidade que o Senhor tem para derramar venha sobre nós, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre todos aqueles que creem e confessem o nome do Senhor. Que possamos sair daqui essa noite levando a confirmação da ressurreição, da graça, da vida e do poder que o Senhor tem para operar em cada um de nós. Levanta a tua mão direita aos céus e diga, eu recebo nessa noite o novo de Deus sobre a minha vida, sobre a minha vida espiritual, sobre o meu chamado, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor, aleluia.